Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tem um versículo na Bíblia que às vezes é um pouco difícil de entender, que é Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, que diz assim: o coração do sábio está à sua mão direita, e o coração do tolo está à sua mão esquerda. Um dia eu pedi a Deus para entender esse versículo. Eu não sou teólogo, eu não tenho teologia. Se eu tiver errado, algum teólogo possa um dia me corrigir. Mas mediante esse versículo, Deus me deu entendimento. E o entendimento que Deus me deu, primeiro a gente precisa falar de anatomia humana. Nós sabemos que o coração humano fica mais ou menos no meio do peito, mas com a leve inclinação para o lado esquerdo. Tanto que a gente, se botar a mão aqui, a gente não sente os batimentos, mas quando a gente bota do lado esquerdo do peito, a gente sente os batimentos. Então Deus falou comigo dessa forma: o coração do sábio está à sua mão direita, ou seja, aqui não tem coração. Se não tem coração, não tem sentimento. O coração do tolo está na sua mão esquerda, ou seja, no lado certo. Então, coração, geralmente, a gente sabe que é a sede, né, dos sentimentos. A gente sente tudo no coração. Então, o entendimento que Deus me deu foi: o sábio, coração está do lado direito, não tem sentimento, age pela razão. O tolo, coração do lado esquerdo, na sua mão esquerda, age pela emoção. Esse foi o entendimento que Deus me deu nessa palavra, Eclesiastes 10, 2. O sábio age pela razão, o tolo age pela emoção. E quando nós agimos pela emoção, muitas vezes nós corremos o risco imenso de errar. Por isso a gente precisa agir pela razão, não a nossa razão, mas a razão de Deus, expressada pela sua palavra ou pela sua vontade revelada. Porque todos nós passamos por mudanças na nossa vida. Eu mesmo, eu gravo esses vídeos que eu coloco no YouTube, já agora boto no Kawaii também, em outras redes sociais, no Facebook. Já tem muitos anos. Eu gravava áudio, gravava vídeos antigos. Tem vídeos que eu acredito que deve ter uns 10 anos. E eu sei que algumas coisas do início, quando eu gravava, para hoje, a mesma palavra mudou um pouco. Porque algumas coisas eu tive um acesso, com o passar do tempo, a um estudo mais aprofundado de determinados temas. Então eu acabei tendo uma visão melhor daquele mesmo tema. Então tem pregação que, se eu gravar hoje, de repente vai ficar um pouquinho diferente do que eu gravei há 10 anos atrás, quando eu não tinha um conhecimento mais aprofundado daquela situação, daquele versículo. Então tem algumas palavras hoje minhas que mudaram. E a vida, a gente passa por momentos de mudança. Mas para quem serve a Deus, as nossas mudanças têm que ser totalmente direcionadas por Deus. É por isso que o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor. É como você disser para Deus: decide para mim para onde eu vou, para onde eu tenho que ir, aonde eu tenho que ficar, quando é o tempo de ir, quando é o tempo de ficar, quando é para ir para a direita ou quando é para ir para a esquerda. Nós temos que sujeitar as nossas escolhas ao direcionamento de Deus. Isso é agir pela razão. Porque às vezes Deus nos leva para lugares de aflição, que na nossa emoção a gente quer se precipitar. Às vezes tá no trabalho, está sendo perseguido no teu local de trabalho, aí vem aquela vontade: eu vou pedir as contas, não aguento mais trabalhar aqui não. Mas quem sabe ali naquele local de trabalho que tem uma alma que Deus quer te usar para salvar. Quem sabe nesse trabalho é onde Deus vai prosperar através desse trabalho na sua vida. Às vezes a gente congrega numa igreja que a gente já não se sente bem. É perseguição, desprezo, calúnia às vezes, e você quer sair. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Eu não estou dizendo que você não possa sair. Eu só estou querendo te dizer para orar antes, pedir o direcionamento ao Senhor. Senhor, é para me sair? Ou eu devo continuar? Porque o que me chama a atenção no nome que José botou nos seus filhos lá no Egito,
O primeiro, José colocou Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai, de todo o meu trabalho. Mas o segundo, ele colocou Efraim, e ele diz uma coisa interessante: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E Deus um dia falando sobre o nome do filho de José comigo, algo interessante. Ele falou: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. No local da tua aflição, muitas das vezes é onde está o teu crescimento. No lugar que você já não se sente mais confortável, às vezes é ali que Deus está forjando o teu caráter para uma obra maior no futuro. Então, às vezes, a gente mora numa casa própria, mas às vezes num quintal, né? A gente fala assim no Rio de Janeiro, onde está a família perto, ou tem vizinhos encrenqueiros, que a gente pensa assim, dá vontade de eu alugar a minha casa e ir para outro lugar. E às vezes ali naquele lugar que Deus tem uma obra a realizar contigo. Às vezes ali naquele quintal, através da tua oração, Deus tem dado livramento a quem até não merece. Então todas as mudanças na nossa vida, elas têm que estar direcionadas por Deus. Mas irmão, eu não tenho dom de revelação. Como é que Deus vai falar comigo? Deus pode falar contigo na palavra, te dando um direcionamento. Deus pode usar alguém para falar contigo sem a pessoa saber de nada e Deus usa ela para te dizer o que tem que ser feito. Eu costumo muito pedir sinais a Deus. E 99% das vezes que eu peço um direcionamento a Deus através de um sinal, Deus me responde. Eu tenho vários testemunhos na minha vida de eu pedir um direcionamento a Deus de algo e Deus me dá aquele sinal e eu obedecer o sinal e lá na frente eu ver que era o melhor a ter sido feito. Então, mas o importante é a mudança ser feita direcionada por Deus. Então não se precipite. Na emoção, nós costumamos muitas das vezes tomar decisões precipitadas e muitas das vezes pagamos um preço por isso. Quando Samuel falou para Saul esperar 7 dias em Gilgal, que Samuel ia chegar para oferecer sacrifício, Saul vendo o povo se afastando dele, a guerra se aproximando, Saul deixou a emoção tomar conta, foi lá e desobedeceu Samuel. Ele ofereceu sacrifício não sendo ele sacerdote, não sendo ele da linhagem sacerdotal. Então, quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E aí, por causa da desobediência de Saul, o reino foi tirado de suas mãos. Então, cuidado com as tuas emoções. O coração do sábio, a mão direita, onde não tem sentimento, onde não tem coração, não tem sentimento. Mas o tolo, o coração dele está à mão esquerda. Onde tem coração, tem emoção, tem sentimento, e nossas emoções costumam nos trair. Então, toda mudança na sua vida, ore ao Senhor. Peça direção a Deus, até para fazer a obra, porque a Bíblia vai dizer no livro de Atos que Paulo queria pregar num lugar chamado Bitínia e o Espírito Santo não permitiu, não. Deus tinha outro propósito com Paulo. Até na obra de Deus, nós temos que ter o direcionamento do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.